Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou pedir a você que esconda a nossa laje. Então eu vou acessar aqui as nossas camadas, laje, e vou pedir para a visibilidade você ocultar. Então, ocultei a laje. Por isso que é importante que nós estejamos trabalhando com os layers, a fim de que você consiga fazer aí esse desligamento dessas informações. Então aqui nós temos o forro, você vai acessar aqui forro e vai também desligar o layer desse forro. Pronto. Assim fica mais fácil de trabalhar e inserir uma informação aqui, ok? Então eu vou acessar a minha internet e aqui você vai digitar no seu Google aí 3dwarehouse.sketchup.com, que é esse site aqui, ó, 3D Warehouse, que inclusive é um dos sites onde é uma das comunidades que comportam as maiores bibliotecas de blocos para SketchUp do mundo. Pessoas do mundo inteiro compartilham seus blocos, compartilham materiais, uma série de informações a fim de que você consiga colocar no seu projeto, ok? Então aqui nós vamos procurar um bloquinho de uma esquadria, de uma porta e de um basculante. E eu já vou te dar aqui algumas dicas de como procurar blocos de qualidade. Lá no 3D Warehouse, você vai digitar porta. Nesse primeiro momento, não se preocupe com a dimensão da porta, pois nós iremos utilizar um comando chamado escala e nós iremos conseguir ajustar o tamanho dessa porta. Bom, quando eu apenas digitei porta, você percebe que vieram aqui diversos blocos, porém, são blocos que, quando você treina a sua visão, você consegue perceber que são blocos com uma qualidade não tão boa assim. E para que você consiga baixar blocos de qualidade, é importante que você sempre se atente aqui, ó, nessa regiãozinha, marcar os bloquinhos mais curtidos, que no caso aqui tem a opçãozinha likes. Por quê? Porque esses blocos são blocos que as pessoas mais baixam, que os profissionais mais baixam. Então, são blocos que, assim, nós entendemos que são de qualidade, certo? Então, por exemplo, esse bloquinho aqui dessa porta branca, eu utilizo bastante. Aqui você percebe que ó, tem 388 mil pessoas já fizeram o download dessa portinha. Então é um bloco bem modelado, ok? Eu vou dar um clique nessa porta para eu poder explicar para você o que é um bloco bem modelado. Um bloco bem modelado é aquele bloco onde você percebe que existem detalhes, ó, por exemplo, você observa aqui que tem um detalhe do alisar da porta, veio com uma maçaneta. Para fazer o download desse bloco é bem simples, você vai clicar nesse botãozinho vermelho aqui onde tem download e você vai se atentar para baixar exatamente na versão do seu SketchUp. Então a versão do SketchUp que eu estou utilizando hoje em dia é a 2017. Então eu venho aqui ó, e clico em 2017. Porque se por um acaso você baixar na versão 2018, você não vai conseguir abrir na 2017, ok? No contrário acontece, se eu baixar na 2017, eu abro tranquilamente na 2018, mas o inverso não vai dar certo, ok? Pronto, agora nós vamos procurar um modelo de basculante. Basculante. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Mais uma vez, bloquinhos bem simples. Ó, você percebe que são blocos com uma modelagem bem simples. Quando você vai lá em relevância e coloca likes, você consegue ter blocos mais bem modelados. Por exemplo, esse aqui da Graziela Ferraz tá muito bom, muito bem modelado. Tem esse aqui também do Rodrigo, ok? E aí você pode gastar bastante tempo pesquisando mesmo a respeito dos seus bloquinhos, ó. Ali tem até a dobradiça do basculante. Então você vem aqui e escolhe a versão do seu SketchUp, ok? Pronto, depois desses downloads feitos, é bem simples. Você vai dar um clique aqui para abrir, ou então, uma maneira mais simples, é só você clicar aqui, arrastar, olha só. E aí você consegue jogar aqui dentro do seu SketchUp de maneira direta. Bem legal, bem simples. Muita gente não sabe disso, mas é uma informação importante. Está baixando, pronto, finalizou o mesmo processo. Eu vou dar um clique, segurar com o botão esquerdo do mouse, arrastar, aproximar o cursor aqui do meu ícone do SketchUp e jogar aqui dentro do meu arquivo. Agora nós vamos ensaiar a respeito das ferramentas de movimentação e escalonamento.
Então, olha só, o meu bloquinho de basculante, ele está selecionado, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso que esse bloquinho ele esteja o mais perto possível do local que eu vou inseri-lo. Então, aqui é bem simples. Eu vou, com ele selecionado, eu vou pegar a ferramenta de mover. Para quem gosta de atalho, M, não precisa dar Enter. E aí, olha só, você vai dar um clique, não necessariamente em cima do bloquinho. Você pode dar um clique aqui fora, ó, que ele vai conseguir movimentar tranquilamente. E isso aqui eu já aproveito para te explicar a respeito da seguinte situação. Tá vendo esse bonequinho aqui? Ó, esse homenzinho aqui. Muita gente já costuma de cara deletar ele, mas eu gosto de deixar a fim de que nós tenhamos uma noção de escala humana, porque esse homem aqui, ó, ele tem lá os seus mais ou menos 1,74 m. Você vai conseguir confirmar aqui do ladinho. Olha, 1,77 m, 1,74 m, por aí. Então, ele me dá a noção de escala humana em relação ao meu projeto. E aqui você pode perceber o seguinte, nós temos 3 eixos. Eu tenho o eixo azul, o eixo verde e o eixo vermelho. E você pode me perguntar, Maiane, para que servem essas linhas aqui? Para que servem esses eixos? Para nortear você em relação ao plano cartesiano, porque se, por exemplo, se eu coloco aqui de frente e peço aqui na câmera para ficar em projeção paralela, eu percebo o seguinte, que o eixo azul representa o quê? As alturas dos meus objetos, do meu projeto. E o meu eixo vermelho representa o meu comprimento, que no caso, no plano cartesiano, seria y e x. E quando eu volto para a perspectiva, eu percebo que agora eu tenho uma terceira dimensão, que nós chamamos de eixo z, ou então a linha verde, que é a nossa profundidade, ok? E nós temos aqui mais uma dica bem legal. Quando você pega a ferramenta de mover, que é esse iconezinho aqui, ó, e você dá um clique e arrasta, percebe que quando eu estou arrastando o meu bloquinho, eu consigo ter linhas que são feitas? Olha só, se eu arrasto para frente de maneira paralela, ele cria uma linha vermelha também, paralela ao eixo X. Se eu arrastar para cima, olha só, ele cria uma linha azul paralela ao eixo Y. Se eu arrasto, digamos que lá para o fundo, olha só, está criando uma linha paralela ao eixo Z, que é essa linha verde. Agora tem uma dica bem legal. Eu não estou segurando em nenhum botão do mouse, ok? Eu estou apenas movimentando o mouse. E aí, se você apertar a setinha do teclado para cima, tá vendo que a linha azul ficou mais forte? Ou seja, ela está travada no eixo Y. Se eu colocar esse basculante em qualquer posição, ó, tá travado no eixo Y. Se eu apertar a setinha do teclado para direita, olha só, fica travado no eixo X. E se eu apertar para a esquerda, ele trava no eixo verde. Isso aqui ajuda muito quando você estiver fazendo esse tipo de movimentação, ok? Então aqui eu vou travar no eixo vermelho e vou arrastar até mais ou menos essa posição aqui. Dou um clique para soltar o meu bloquinho e mais uma vez eu vou arrastá-lo para trás e vou pressionar no teclado o botão esquerdo, a setinha esquerda, ok? Pronto, joguei aqui um pouquinho para trás. Agora nós vamos utilizar uma outra ferramenta que se chama rotação, a nossa ferramentazinha do transferidor que faz a rotação. Então olha só, à medida que eu aproximo aqui o cursor do mouse, às vezes ele dá uma previsão desse meu transferidor. Quando não der, é bem simples. Ou você vem aqui em cima e acessa a ferramenta rotar, ou então você aperta lá no teclado que ele já vira um transferidor, certo? O mesmo esquema, o transferidor eu tenho tanto na opção azul, quanto na opção vermelha, quanto às vezes ele também aparece verdinho, ó, ok? Então, para você evitar de perder tempo, olha só, um dos que eu mais utilizo é o azul, porque eu coloco em um plano, em uma superfície que não necessariamente é em cima do meu bloquinho. Eu coloco mais ou menos aqui, ó, próximo ao meu bloco, dou um clique com o botão esquerdo do mouse, arrasto um pouquinho para frente, fazendo ali uma linha paralela, dou um segundo clique e olha só,
dou uma leve rotacionada. E nessa rotacionada você consegue definir qual que é o ângulo que você vai trabalhar. Então aqui embaixo ele está me falando, olha, qual é o ângulo que você quer colocar? Nesse caso nós vamos girar 90 graus. Então você vai lá no seu teclado e digita 90, Enter, ok? Porém, eu acho que eu coloquei do lado errado esse bloquinho. Não tem problema. O que nós vamos fazer agora? Virar. Eu posso utilizar aqui o transferidor para rotacionar e fazer o mesmo processo? Poderia utilizar, mas eu quero te mostrar uma outra maneira de também fazer esse tipo de rotação que também é bem simples. Olha só, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima do seu bloquinho, ele estando selecionado, e aqui nós temos um botão chamado virar. E nesse virar nós temos três informações. Ou você vira ele de acordo com o vermelho, ó, você viu que mudou ali a posição do nosso puxador? Vou dar um Ctrl Z. Ou você vira ele na posição verde, que agora sim já está correto com o que a gente quer. Ou então você iria virar em relação ao eixo azul, você que escolhe, certo? Você pode dar um Ctrl Z para voltar, caso você tenha feito alguma coisa errada, ou então você vem aqui nas setinhas do refazer e do desfazer, que também serve, ok? Agora, nós vamos pegar esse bloquinho, mais uma vez com a ferramenta de mover, olha só, e eu te aconselho a pegar no cantinho aqui, tá? No cantinho do bloquinho, no ponto que você encontrar, peguei lá no cantinho. Lembrando sempre daquela dica que eu dei na aula passada a respeito do zoom, se eu quero colocar em um lugar, é lá nesse lugar que eu vou posicionar o meu cursor do mouse e dar o zoom, certo? Então, eu peguei no cantinho do basculante e vou colocar aqui no cantinho da minha abertura, certo? Eu percebo o seguinte, que nós vamos precisar de escalonar esse bloco, certo? Ou então aumentar ou diminuir essa nossa abertura. Pode ser o caso de que nós venhamos aumentar essa nossa abertura. Vamos fazer um teste para ver se fica melhor? Vou aqui do outro lado do meu projeto. Eu vou observar quanto que eu tenho de altura para confirmar. Nós temos aqui 1,70 m, ok? E o nosso basculante, ele tem os seus, deixa eu confirmar aqui, os seus 60 centímetros de altura. Ok. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui no final eu tenho já 2 e 1, mas na verdade era para ser 2 e 10. Então eu vou entrar no grupo da minha parede e vou subir 10 centímetros. Como é que faz para entrar no grupo? Clica 2 vezes, ó, ficou tudo verde ao redor, você já sabe que está dentro do grupo. Para confirmar, eu sempre dou um clique em uma das faces. E aí, olha só, eu vou dar uma leve rotacionada. Para fazer essa rotacionada aqui do jeito que eu estou fazendo, é bem simples. Você vai apertar a bolinha do mouse e vai arrastar o mouse ou para cima ou para baixo, ok? Vou dar um cliquezinho nessa face aqui que eu quero. Pegar a ferramenta de empurrar e puxar, P. Vou dar um clique e vou, ó, subir, 1, que é a mesma coisa que 0,10. Pronto, ele já subiu ali os seus 10 centímetros. Ok. Vou dar um ESC para sair dessa seleção, para sair do grupo. E olha só, eu vou pegar agora essa ferramentazinha aqui, ó, e vou mover um pouquinho para frente, certo? Lembrando que esse basculante aqui, era legal que nós tivéssemos o caixilho dele, tá? Até mesmo uma pedra aqui de apoio, bem tranquilo. Então, eu vou aqui pegar a minha ferramenta de escala, é simples, você vai apertar no teclado do mouse S. Talvez aqui ficou um pouquinho complicado da gente encontrar, mas não tem problema. Você vai procurar aqui, ó, eu vou mostrar aqui do outro lado para ficar melhor de vocês entenderem. Eu vou mover novamente o bloquinho aqui para frente. E aqui, ó, S, ou então para quem gosta dos ícones aqui, é essa ferramenta de escala. E aí nós vamos perceber o seguinte, nós temos aqui alguns grips, que são esses pontinhos verdes, ok? Esses grips servem para que você consiga fazer aí o escalonamento do seu objeto, bem tranquilo. Você vai pegar esse botãozinho aqui, ó, e vai diminuir. Nós vamos diminuir mesmo no olho, certo? Vou diminuir aqui de olho. Porém, quando eu pegar aqui e a ferramenta de mover, M, clico lá nesse pontinho e arrasto aqui, ó, para casar exatamente no cantinho que eu queria, no ponto médio, eu percebo que ou eu diminui muito ou eu diminui pouco.
Pelo visto ali eu diminuí pouco, então eu entro mais uma vez na ferramenta de escala, S, e procuro novamente aquele ponto, olha só.